em Cristo, a reflexão de hoje é a multiplicação de pães e peixes, fato que ocorreu logo após a história da morte de João Batista, ligada à festa de aniversário do tetrarca Herodes Antipas. Mateus, no capítulo 14, versículos 13 a 21, contrasta o banquete da morte promovido por Herodes com o banquete da vida protagonizado por Jesus. E Mateus escreveu: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amados, Jesus, ao chegar em Betsaida, se compadeceu de toda aquela gente, pois eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensiná-las sobre o reino de Deus e a curar os enfermos. No final do dia, os discípulos sentiram que estavam diante de um grande problema. Havia cerca de 5.000 homens ali, além de mulheres e crianças. A noite já estava chegando, o lugar era deserto e todas aquelas pessoas precisavam comer. Do contrário, desfaleceriam pelo caminho. Então os discípulos sugeriram a Jesus: encerre suas atividades, mande essas pessoas para casa, a fim de que, passando pelas aldeias, eles tenham o que comer. E Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: 5 pães e 2 peixes, que aliás nem eram deles, mas de um rapaz que ali estava, não é suficiente para alimentar essa multidão. Jesus, porém, disse: tragam-nos a mim. E em seguida orou, agradecendo e abençoando aquele alimento, e ordenou que os discípulos os distribuíssem entre a multidão. Depois que todos comeram e se fartaram, recolheram o que sobrou, e eram tantos pães que recolheram 12 cestos cheios deles. Amados, assim, uma circunstância que representa um grande problema, uma grande necessidade, se tornou num momento maravilhoso, em que os discípulos viram a gloriosa compaixão e o poder de Jesus se manifestar mais uma vez. Esse acontecimento extraordinário também tem algo a nos ensinar sobre a ação de Jesus diante das nossas necessidades. Primeiro, em nossas necessidades,
Jesus já sabe o que ele irá fazer. Toda e qualquer pessoa possui várias necessidades em sua vida. Assim é comigo, também é com você. Na verdade, todos os seres criados no universo têm alguma necessidade. Todos precisamos de muitas coisas, desde as mais básicas para a existência, como ar, alimento, calor, etc., até as necessidades relacionadas ao nosso bem-estar e vontade. Mas Deus, desde o princípio, providenciou condições ideais para a nossa existência na Terra, de modo que uma simples alteração ao nível do mar, na distância do Sol em relação à Terra, nas proporções da atmosfera, tornariam impossível qualquer forma de vida em nosso planeta. Mas além das coisas básicas, Deus preparou muito mais para a sua criação. Porém, a maior necessidade humana é estar em comunhão com o seu Criador, Salvador e Santificador, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E saciar essa necessidade só se torna possível mediante a fé na graça de Jesus Cristo, operada em nós pelo Espírito Santo. Quando recebemos a Cristo em nossas vidas, Deus nos concede juntamente com Ele muitas outras dádivas que necessitamos, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:32. Deus se importa com as nossas necessidades. Ele sabe de tudo o que precisamos, mas quer nos ouvir. Ele quer que oremos ao Senhor e digamos o que necessitamos hoje. Em segundo lugar, temos que em nossas necessidades, Jesus é poderoso para fazer muito além do que imaginamos. Conforme Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não poucas vezes ficamos tão envolvidos em nossas necessidades e angústias que perdemos a sensibilidade de perceber o agir de Deus em nossa vida. Nossa lógica é simplista. Aquilo que não consigo ver, certamente não existe. Porém, a capacidade divina de responder às nossas orações suplanta todos os limites humanos, espirituais ou intelectuais. E é neste muito mais da natureza divina que devemos depositar a esperança das respostas às nossas orações. Felizmente, a providência do Senhor é infinita. O Senhor age de acordo com o seu poder infinito e não de acordo com nossas limitações. Em terceiro lugar, podemos ainda aprender desse milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, que em nossas necessidades podemos aprender que as coisas que Jesus nos dá não devem ser desperdiçadas. Não sejamos apegados, mas ao mesmo tempo não sejamos desperdiçadores. Façamos bom proveito do pão da alimentação que Ele nos dá a cada dia, compartilhando com aqueles que precisam. Façamos bom uso do próprio tempo e dedicamos tempo a Ele
a nós mesmos e também às outras pessoas. Façamos bom uso dos dons que Ele nos concede, dedicando-nos com os dons a Deus, servindo a nós mesmos, servindo ao nosso semelhante. Assim, em tudo, dando graças a Deus, fazendo bom proveito das bênçãos que Deus nos envia dos céus. Pois em Jesus nós temos amigo e por isso queremos agora então cantar: em Jesus amigo temos. É por meio dele que nós nos achegamos a Deus, Ele ouve, Ele atende. Se necessário, Ele multiplica aquilo que está em nossas mãos, para que não despedimos outros de mãos vazias, mas dando o que nós de melhor tiver, para que todos o tenham em abundância e vida. Conforme Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. A todos um abençoado dia.